Qual é a característica maior do espírito do anticristo em atacar o povo de Deus? Tratar exatamente de mudar o quê? Os tempos. Porque quando você perde o tempo de fazer alguma coisa, dependendo do que seja, mesmo que você faça aquilo em um outro momento, talvez não gere o mesmo nível de resultado, o mesmo tipo de resultado. Quantos sabem que houve momentos em que a gente agiu, mas que já era tarde demais? Que a gente perdeu o time. Sim ou não? Amém? Então perceba que isso requer de nós um nível de discernimento que traspassa os nossos sentidos naturais. Por quê? Porque se ficarmos pendentes daquilo que os nossos sentidos naturais percebem, o que os nossos olhos naturais veem, o que os nossos ouvidos naturais ouvem, aquilo que está chegando para nós por meio dos sentidos, em função das circunstâncias como elas estão sendo apresentadas, se o inimigo tenta mudar o tempo, espera aí, eu posso perder, se eu não discernir os tempos, alguns propósitos que Deus quer manifestar na minha vida. Faz sentido? Vou te dar um exemplo muito claro nas Escrituras. Havia chegado o tempo determinado de Israel entrar na terra prometida. Deus prometeu, era parte da herança de Deus para os filhos de Israel, sim ou não? Amém? Deus os livrou debaixo de mãos poderosas da escravidão do Egito. Deus os conduziu a salvos, preservados durante o período do deserto. E quando eles chegam à margem de Canaã, Deus disse: agora entram e possuam. Diga comigo, porque havia chegado o tempo. Amém? E quando chega o tempo de Deus, olha para mim, não importa a qualidade dos seus recursos, a quantidade dos teus recursos ou a falta dos teus recursos. Não depende tanto da tua preparação, mas sim muito mais da tua disposição de entrar no tempo de Deus para a tua vida. Quando os espias de Israel foram olhar a terra e fazer um levantamento da terra, da promessa, terra que mana leite e mel, eles de fato constataram que era tudo aquilo que Deus havia dito, manava leite e mel, uma referência da abundância que havia naquela terra, terra de muitas bênçãos, e Deus disse: eu dei para vocês, entrem e possuam. Porém o que acontece é que lá havia moradores, amém? Lá havia habitantes, e dentre esses habitantes, povos que estavam acostumados, justamente por viverem dentro de um território onde acontecia muitos conflitos, eles estavam acostumados a guerras, e portanto haviam fortalezas e exércitos muito bem preparados e equipados no armamento. Homens que foram treinados para a guerra, homens que foram forjados para a batalha no território de Canaã, fortes, bem armados, cidades muito bem guardadas, bem estruturadas, de maneira que também os espias viram isso e chegaram à conclusão de que nós não temos condição de tomar essa terra, porque os inimigos que aí estão são muito mais numerosos e mais poderosos do que nós, maiores em números e maior em poderio. E com isso eles perceberam, por causa dos sentidos naturais, que aquilo que Deus havia declarado era impossível de acontecer, porque eles não tinham condições de lidar com aquilo. E aí eles concluíram no relatório dizendo o seguinte, olha só a expressão: ali há gigantes, e nós somos como que gafanhotos, eles vão nos devorar como quem devora pão.
Foi essa a declaração que eles fizeram. Foi essa a profecia que eles liberaram, quando Deus havia estabelecido o tempo da conquista. Quando Deus havia estabelecido o tempo do cumprimento do propósito. E aí o que acontece, amados? Deus fica bastante irado com essa situação. Porque Deus já havia dado provas, evidências contundentes da sua fidelidade, do seu poderio. E Deus já havia manifestado a glória dele durante toda a trajetória, desde o dia em que eles saíram do Egito, até o momento que eles entram à margem de Canaã. Amém? A glória de Deus tinha respaldado a vida deles. Eles poderiam simplesmente dizer: não, o nosso Deus que derrubou o exército egípcio, que afogou o faraó e os seus carros e cavaleiros no mar vermelho, é o Deus que vai nos capacitar para a gente derrubar esses gigantes, destruir essas fortalezas e tomar aquilo que é por direito herança de Deus das nossas vidas. Era essa a expectativa, sim ou não? Porém não. Foi totalmente contrário. Então, olhando hoje do ponto de vista bíblico, quando olhamos para essa situação, olha para mim, e vemos a atitude de incredulidade do povo, e Paulo revela: olha, como eles fizeram, por favor não façam igual, não endureçam o seu coração quando ouvires a voz do Senhor, como eles endureceram e não creram, e por isso foram enterrados no deserto, se prostraram no deserto. Fala assim comigo: deserto não é o meu lugar. Deserto é o lugar que Deus me prepara para promessas que Ele tem na minha vida. Amém? Conhecemos essa história. Porém havia dois homens ali, Josué e Calebe, que não viam como eles viam. Amém? Que não ouviam o que eles ouviam. Amém? Não que eles estavam vendo outra coisa, eles estavam vendo os mesmos gigantes, as mesmas fortalezas. Amém? Porém a percepção que eles tinham era diferente. E a palavra de Deus revela: porque neles havia um espírito excelente. Amém? E eles creram. E na perspectiva deles era justamente o contrário. Não, eles é que serão gafanhotos, porque Deus os, olha que chave, irmãos, Deus os desamparou, e Deus está conosco. Deixa eu te dizer isso, receba no teu coração: não importa quão forte seja o teu inimigo, o teu adversário, não é a força do teu adversário que vai determinar o teu sucesso ou a tua derrota, mas é o fato de Deus desamparar a força do teu inimigo para fortalecer a tua vida, a fim de que você entre no tempo que Deus estabeleceu para a tua vida. Então, por mais numeroso que fossem os exércitos inimigos e poderosos, a Bíblia diz que Deus havia desamparado eles. Então isso significa que Deus está dizendo: eu estou com vocês, eu estou por vocês, eu não estou contra vocês, aleluia. E aí Paulo vem nos dias de hoje e diz: se Deus é por nós, aleluia. Então, aleluia, glória a Deus. Então não é o desafio em si, a situação em si, é o favor de Deus sobre minha vida e a tua vida. Olha para mim, não é só a minha e a sua competência, é a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Porém, aquilo inflamou o povo de tal forma, de tal maneira que todos se entristeceram, e quase que Josué e Calebe foram apedrejados, por causa deles estarem posicionados na fé. Quantas vezes você já foi apedrejado, porque você não negociou a tua fé?
Pessoas vieram e tacaram todos os tipos de pedra, dizendo: rapaz, você está louco, isso aí não vai dar certo. E você disse: eu creio, porque Deus me falou, Deus está ao meu favor. É promessa de Deus para a minha vida. O tempo estabelecido por Deus, o inimigo vem para confundir os tempos. E ele faz isso justamente de que forma? Ativando os nossos sentidos naturais.